E na noite de hoje, meu querido irmão, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. Leremos os versos de 1 a 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versos de 1 a 18. Pensaremos sobre a esperança que vem através da dependência de Deus. A esperança pela dependência é o tema da nossa mensagem na noite de hoje. Diz assim o texto: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: Quero que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor, ali junto à sua cabeça. Havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. Agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. Unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder com você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos os cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Vamos orar. Pai querido, ó Deus, mais uma vez diante da sua palavra nessa noite, pedimos ao Senhor que fale conosco, traga sobre nós a sua orientação, falando aos nossos corações. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, quero pensar com você sobre o tema que já disse a você, esperança pela dependência. Pois na caminhada, amados, enfrentamos muitas dificuldades, tempos muito difíceis. E nesses momentos há situações em que as nossas forças acabam.
E precisamos então depender nesses momentos do cuidado de Deus para que possamos recuperar as nossas energias. Essa realidade que vivemos, e nesse tempo de pandemia, eu tenho vivido, você tem vivido, cada um de nós tem vivido. Muitas das vezes a esperança foge do nosso coração, estamos fadigados, cansados, exaustos, física, mental, emocionalmente. E essa circunstância não tem nada a ver com a falta de fé, mas com a nossa limitação humana. Somos humanos, somos seres de carne e osso, temos a visão limitada e diante das dificuldades a visão fica mais limitada ainda. Nesses momentos nós precisamos colocar a nossa fé então em prática, em ação, para que possamos exercer a dependência. E Elias vai ser para nós um exemplo bíblico de como encontrar esperança na dependência de Deus. Elias era um profeta, e como profeta talvez tenha sido o profeta de maior proeminência, o profeta de de maior proeminência, um dos maiores profetas que já existiram. Alguém que de fato estava vivendo de acordo com a vontade de Deus. Elias experimentou coisas tremendas. Elias não experimentou a morte, ele foi levado ao céu por um redemoinho. Elias tem a possibilidade de aparecer com Moisés lá na transfiguração diante de Jesus. Texto que está lá em Mateus 17, verso 3, diz assim, vou ler para você. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Elias está colocado como alguém muito importante. Mas Elias passa um tempo difícil. E olhar para Elias vai fazer eu e você perceber que ele não chegou nesse momento por acaso. Ele passou na escola de treinamento de Deus. Se você ler o capítulo 17, você vai ver Elias fazendo coisas tremendas. Você vai ver Elias sendo sustentado quando profetiza a seca pelos corvos. Depois ele vai ser sustentado por uma viúva que tinha apenas farinha e azeite na sua casa, e essa viúva, o azeite e a farinha não acabou, ela sustentou Elias ali por um tempo. Depois o seu filho morreu e Elias pôde então ser instrumento de Deus para trazer a vida desse menino de volta novamente. Elias havia experimentado o cuidado de Deus, a bênção de Deus, e havia sido usado por Deus para fazer coisas grandiosas. Elias agora vem então para o capítulo 18, ele tem a sua maior vitória. Como profeta, ele vence os profetas de Baal. Você lembra dessa história? Onde ele faz um desafio, manda os profetas tentarem fazer um sacrifício e ele deita água por várias vezes sobre o holocausto e ali então vem fogo do céu, consome tudo. Então Elias destrói 450 profetas de Baal. E diante dessas vitórias, diante disso tudo, Elias agora vai começar a enfrentar uma oposição tremenda, a oposição da rainha Jezabel. E diante dessa oposição, Elias se sente cansado, fadigado. Elias se sente desgastado. Elias sente a esperança fugindo do seu coração. Assim como o profeta, amados, nós também temos limitações que nos fazem desanimar, cansar e até ter vontade de desistir. Amados, Elias estava vivendo o melhor momento do seu ministério, da sua vida. Mas ele olhou para uma dificuldade que se estabeleceu. Ele olhou para um problema que chegou para ele e ele não percebeu que não tinha forças para continuar. Elias se vê sem esperança. Muitas das vezes nós somos assim. Nós nos sentimos sem esperança. Nós estamos vivendo, e talvez antes dessa pandemia, você estivesse vivendo o melhor momento da sua vida, os seus sonhos, os seus projetos, tudo prosperando. E essa circunstância colocou você no meio de um verdadeiro turbilhão de problemas. E talvez nessa noite você esteja me ouvindo essa mensagem,
procurando respostas para aquilo que eram os seus sonhos, para aquilo que são os seus planos. A resposta, amados, está na dependência de Deus, na dependência do Senhor, como Elias viveu, e eu quero demonstrar isso para você nessa noite. Amados, diante desse tempo que temos vivendo, cada um de nós tem experimentado o cansaço, a fadiga. Uns estão exaustos fisicamente, outros estão exaustos mentalmente. Nunca houve um tempo onde as pessoas estivessem tão exaustas emocionalmente. Afinal, amados de contas, a sensação que temos é que tudo está contra nós a todo tempo. Como igreja, temos que administrar o trabalho online, cuidando e nos reunindo de maneira online. É claro que isso gera um desgaste, não tira a alegria de estarmos reunidos na presença do Senhor, mas nos desgasta. Amados, nessas circunstâncias, cada um de nós tende a perder de vista a esperança, a achar que não tem mais solução, a achar que não tem mais jeito. Mas eu quero pensar com você sobre como que a dependência, assim como foi na vida do profeta Elias, pode trazer de volta a esperança. A dependência traz a esperança, e a primeira coisa que eu quero pensar com você, quando o medo nos domina, quando estamos dominados pelo medo, verso 3 e 4 diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Elias vence os profetas de Baal e agora a rainha manda um recado: Elias, eu vou te matar. Até amanhã eu vou acabar com você. Elias recebe um recado totalmente contrário. Ele havia vivido uma vitória e agora parecia amargar uma derrota terrível. Claro que Elias acreditava que quando vencidos os profetas de Baal, o povo se quebrantaria e se voltaria para Deus. Esse povo não fez isso. E então o texto vai dizer que Elias tem medo. Amados, o medo é o pior sentimento humano. O medo é um sentimento paralisante. O medo é um sentimento que castiga o homem. Quando o medo nos domina, nós ficamos paralisados. Sabe por que isso é tão assim? Porque o medo é a consequência direta do pecado. É o fruto da separação do homem contra Deus. Gênesis 3:10 vai declarar isso. Adão vai dizer: e ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Primeira consequência direta do pecado na vida de Adão foi o medo da presença de Deus. O medo nos faz fugir. O medo nos faz fugir até mesmo da presença de Deus. O medo vai nos paralisar, o medo vai dominar a nossa mente, o nosso coração, nos impedindo de perceber a realidade à nossa volta. O texto vai narrar que Elias fugiu com medo, como se fosse um profeta abatido. Amados, quantos de nós fugimos com medo, paralisamos pelo medo, nos desesperamos pelo medo, sofremos pelo medo das circunstâncias? O medo nos faz perder a esperança. O medo nos faz viver como se Deus não fosse capaz de trazer solução. Elias teve medo e por isso fugiu. E o medo vai trazendo e tirando a esperança do nosso coração, porque ele vai trazendo consequências. E a primeira consequência é que o medo nos domina e, nos dominando, nós nos isolamos. Uma característica de que quem está dominado pelo medo é o isolamento. E o verso 3 vai dizer que Elias fugiu para salvar a sua vida. E em Berseba de Judá deixou o seu servo. O servo do profeta andava com ele o tempo inteiro. E agora Elias deixa aquele moço ali, segue sozinho. Precisamos entender isso. Uma característica de que o medo tomou conta de nosso coração é o isolamento.
fazendo com que a esperança seja lançada para fora dos nossos corações. Nós não podemos nos isolar, mesmo nesse tempo de isolamento social. Pode parecer contraditório, precisamos estar unidos. Por isso eu tenho falado aqui todas as quartas-feiras sobre a unidade da igreja. Amados, não podemos viver isolados, não podemos viver dominados pelo medo. Nesse tempo, nós devemos nos manter unidos e através das tecnologias, daquilo que está diante de nós, através das mídias, das tecnologias, dos cultos online, das lives, de tudo aquilo que Deus colocou, porque o isolamento, amados, nos faz presas fáceis para Satanás. Não se isole nesse tempo. Não perca o elo de comunhão. Não perca a unidade com os irmãos. Ligue para as pessoas que você ama, mande mensagem, esteja perto delas. Não deixe o medo tomar conta do seu coração nesse tempo, meu querido irmão. Amados, precisamos entender isso. Precisamos entender que o medo nos domina e nós não podemos estar sozinhos, porque o Senhor não nos abandona. Deuteronômio 31, verso 8, declara o seguinte: pois o Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo e não desanime. Amados, quando o Senhor está conosco, nós não temos medo. Depender do Senhor é saber que Ele está na nossa frente. Quando o medo nos domina, amados, nós perdemos a esperança muitas das vezes porque achamos que a vida chegou ao fim. Elias se isola e agora Elias acha que a sua vida havia acabado. O texto vai declarar que ele orou pedindo a morte. Elias achava que era o seu fim. Elias olhava e dizia: quem sou eu? Jezabel matou tantos profetas do Senhor, eu sou o único que sobrou, agora ela me ameaça, eu vou morrer. Senhor, tira a minha vida, chegou o fim, acabou. Mesmo diante de tantas vitórias, ele agora estava pedindo o fim da sua vida, ele se sentia perdido. Elias se via numa situação sem esperança. E esse não é um privilégio somente do profeta Elias. Jonas também se viu sem esperança, amargurado. Quando Deus dá ordem para ele lá em Nínive, lá em Jonas 4, verso 3, Jonas vai declarar: agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Amados, quando o medo toma conta do nosso coração, nós achamos que a vida chegou ao fim e então desejamos dar fim nela. Não se deixe dominar pelo medo. Mesmo que tenhamos a impressão de que chegou ao fim. Amados, depender de Deus pode mudar tudo, porque Deus é especialista em recomeço. Deus é especialista em transformar histórias. Deus transforma vidas, Deus transforma história. Deus deseja transformar a sua vida, a sua história nessa noite, lançando fora todo o medo. A esperança vem pela dependência, amados, mesmo quando estamos cansados e desgastados. É o segundo ponto da mensagem. No verso 5 a 8, o texto vai dizer que Elias depois deitou-se debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água, e ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Ele então se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Elias estava cansado e desgastado demais. Amados, diante de tantas batalhas e lutas, Elias vai demonstrar o seu cansaço. Ele para debaixo de uma árvore e dorme, apaga. Muitas das vezes nós estamos cansados também assim, desejando dormir um dia inteiro, uma semana inteira, porque o desgaste físico, emocional tem sido grande. E nós precisamos entender, amados, com misericórdia
do Senhor as nossas situações e a nossa realidade para depender do Senhor, mesmo quando estamos cansados demais. Entendendo que nós não podemos tomar o lugar de Deus. Entendendo que nós não teremos todas as respostas sempre. Entendemos que nós não conseguiremos estar em todos os lugares sempre. Entendendo que nós não conseguiremos satisfazer todas as necessidades. Nós não podemos acertar sempre, ser produtivos todos os dias. Amado, nesse tempo de cansaço, de desgaste, não tenha vergonha de descansar. Nem todos os dias serão dias produtivos. Nem todos os dias serão dias de acertos. Nem todos os dias serão dias de sol brilhante, mas todos os dias podem ser dias vividos na presença do Senhor Jesus. E na presença do Senhor Jesus podemos descansar. Amados, Elias estava desgastado demais. As exigências estavam consumindo as energias, tirando dele a possibilidade de descansar e de recuperar. Amados, a esperança vem pela dependência, quando estamos desgastados e descansamos, porque descansando nós estamos então percebendo o cuidado de Deus. Elias havia experimentado o cuidado de Deus durante todo o seu primeiro ciclo. Ele havia orado pela ordem de Deus para que a chuva cessasse e houvesse seca. Mas para Elias não faltou comida e não faltou água, pois o corvo levava comida para ele. O texto vai dizer, ele bebia do riacho. Quando o riacho secou, ele vai então para Querite e fica na casa da viúva. E lá ele foi um instrumento de Deus para cuidar da viúva. E a viúva, não faltou azeite na botija, não faltou farinha. Ela foi cuidada dele. Agora, Elias estava se sentindo cansado novamente, mas deixa eu dizer algo para você, Deus não estava cansado demais para que não pudesse cuidar de Elias, Deus não está cansado demais para que não possa cuidar de você e de mim, Deus não está fadigado, ocupado demais para que não possa se manifestar no tempo presente. O profeta Isaías, no capítulo 40, verso 28, declara: será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor Deus é eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Amado, precisamos perceber o cuidado de Deus nesse tempo que estamos desgastados e cansados. Perceber o cuidado de Deus com as nossas famílias, nos dando a rica oportunidade de viver em família. A rica oportunidade de fazer uma refeição com os nossos filhos, não uma, mas várias. De ouvir os seus sonhos, de ouvir os seus planos, de ouvir os seus medos, preocupações, de partilhar com eles de momentos de descontração, momentos alegres, momentos da presença de Deus, de orar com os nossos filhos, de ler a palavra com eles. Amados, isso é perceber o cuidado de Deus. Perceber o cuidado de Deus com a nossa vida, com o nosso casamento. Quantos casamentos precisavam desse tempo para conversar, para se realinhar? E, infelizmente, nós temos ouvido que a violência familiar tem crescido nesse tempo. Amados, Deus tem nos permitido perceber o seu cuidado nesse tempo tão adverso. Quando estamos cansados e desgastados, precisamos nos alimentar. Elias é chamado pelo anjo 2 vezes e ele devia comer e beber. Ele precisava se alimentar. Sabe por quê? É comum, amados, no tempo do desgaste, nós focarmos apenas em dar, em produzir, em realizar, em fazer. É comum nos entregarmos e muitas vezes nós nos damos tanto, nos entregamos tanto, nos empenhamos tanto, fazemos tanto que não nos alimentamos, nos faltam forças. Alimente-se, pare para fazer a sua refeição, alimente o seu corpo, a sua mente, as suas emoções, a sua alma da palavra de Deus. Elias se entregou à sua missão. Enfrentou profetas. E ele
vencendo os profetas, o texto lá no capítulo 18, verso 46, vai dizer que ele correu à frente do carro de Acabe quando a chuva voltou, e a distância, acredita-se que estava entre 25 e 40 quilômetros. Elias correu, e agora Elias precisava se recuperar, ele precisava se alimentar para recobrar as forças. Verso 8, o anjo vai dizer a ele: então se levantou e comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Amados, nós também devemos nos alimentar. Alimentar fisicamente com a comida física. Nos alimentar emocionalmente com sentimentos bons, com coisas boas. E nos alimentar principalmente espiritualmente, com a palavra do Senhor, com oração. Pois Elias, depois que se alimentou, caminhou por mais 40 dias e 40 noites. Muitas das vezes nossa fé não nos permite caminhar nem um minuto de oração, porque não estamos devidamente alimentados para seguir a caminhada. Jesus também teve fome e precisou disso. Lá em Mateus 4, antes da tentação, o texto vai dizer que Jesus jejuou por 40 dias. Em Mateus 4:2 vai dizer, depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. Mas mesmo com fome, Jesus foi tentado. Ou seja, aquele que está fraco é a hora que o inimigo vem, no momento presente. E lá no verso 11, o Mateus vai dizer, então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. O Senhor Jesus também precisou parar e se alimentar. Precisamos parar. Precisamos nos alimentar. Para continuarmos percebendo a esperança durante a caminhada, devemos estar devidamente alimentados, para que o desânimo não tome conta do nosso coração. Você viu alguém com fraqueza, sem comer, depois de um trabalho exausto? Você não tem ânimo para nada, fica arriado. Quando a gente fica doente, né? Pessoa que pega um resfriado muito forte, que não consegue comer, fica ali prostrado, não tem força para nada. Amados, precisamos nos alimentar, não só fisicamente, é alimentar as nossas emoções. E muitas pessoas estão alimentando as suas emoções de maldade, de crueldade. Deixa eu dizer uma coisa para você, você não é obrigado a beber o veneno produzido pelos outros. A Bíblia diz que nós não devemos colocar coisas mais diante dos nossos olhos. Elias estava com medo, desesperado, cansado, sem esperança, porque estava bebendo do veneno de Jezabel. Agora então o anjo o chama para se alimentar, para que ele pudesse então caminhar em direção à presença de Deus. Amados, quando estamos desanimados, desgastados, a esperança foge da nossa mente, foge da nossa visão, sai do nosso coração. Mas a esperança vem pela dependência, quando também as circunstâncias são adversas. Verso 9 diz que Elias entrou na caverna e passou a noite. Diante da realidade que Elias estava vivendo, Elias se sentia fracassado. A rainha desejava sua morte. E agora ele não tinha o apoio do povo, porque o povo não se converteu lá quando ele venceu os profetas de Baal. O que ele esperava, amados, nesse momento era entrar em uma caverna. Que terrível! Mas a caverna foi um momento de transformação. A caverna foi a possibilidade de transformar circunstâncias adversas. Sabe por quê? A caverna simbolizava o lugar de transformação, onde Deus estava trabalhando no coração de Elias. Porque não era simplesmente uma caverna. Ela estava situada no Monte Horebe, e o texto vai dizer que o Monte Horebe era o monte de Deus. E o monte de Deus foi o lugar onde Deus falou com grandes homens. Deus vai falar com Elias, mas ali Deus também falou com Moisés. E ambos aparecem juntos lá na transfiguração. Lá em Êxodo 3:1 diz assim, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto. Chegou a Horebe, o monte de Deus. A caverna era o lugar de transformação de Deus na vida de Elias em tempos adversos. Deus traz a esperança quando dependemos dele,
nas circunstâncias difíceis, mesmo quando as circunstâncias difíceis chegam para aqueles que são zelosos. No verso 10, Elias apresenta uma reclamação que depois ele apresenta no verso 14, dizendo: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Elias diz para Deus: Deus, olha, eu sou zeloso, eu faço tudo o que devo, eu cumpro com as minhas obrigações, mas deixa eu dizer isso a você, circunstâncias adversas, elas também chegam para aqueles que são zelosos com o Senhor, pois o zelo de Elias não impediu de ter adversidades. O zelo meu, o seu zelo, não vai te isentar das dificuldades. O nosso zelo, amados pelo Senhor, não nos isentará de circunstâncias adversas. Muito pelo contrário, pode ser que ele produza mais, mas há uma verdade. Nesse tempo dependeremos da presença do Senhor e ele não nos desamparará. O salmista no Salmo 69, verso 9, diz assim: pois o zelo da tua casa me consome e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Muitas das vezes, o zelo pela casa do Senhor nos colocará em situações adversas. Mas devemos confiar, porque essas situações adversas serão tratadas pelo Senhor Jesus. A esperança vem pela dependência, mesmo quando estamos desgastados e cansados, e em tempos de adversidades e incertezas, como estamos vivendo. Mesmo diante das perseguições, mesmo diante das incertezas, Elias não sabia qual era o seu futuro ao entrar na caverna. Ele havia pedido a morte, mas ele não sabia se seria a próxima vítima da rainha, mas Elias estava diante de uma perseguição, de uma incerteza muito grande, mas ele entra na caverna da transformação de Deus. Lá em 1 Reis 18, verso 4, diz o seguinte: enquanto Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Elias entra na caverna achando que ele era o único, mas Obadias havia guardado 100 profetas, também na caverna. Amados, diante das incertezas, precisamos nos esconder debaixo das asas do Senhor, dependendo dele, e aí veremos o florescer da esperança. Por último, podemos ver florescer a esperança em nosso coração pela dependência, pela certeza de que Deus não nos abandona. Do verso 11 ao verso 18, o texto narra 3 eventos bastante interessantes. Há, num primeiro momento, um vento muito forte que separa os montes, esmigalha as pedras, e Deus não estava no vento. Depois há um terremoto, e Deus não está no terremoto. Depois há um fogo consumidor e Deus não está no fogo. E então há um murmúrio suave. Amados, diante de tantas incertezas e medos, Elias recebe então a afirmação e a possibilidade de estar na presença de Deus. Deixa eu dizer para Elias: olha, se coloque na presença do Senhor, pois o Senhor passará. Verso 11, o Senhor disse a Elias: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Elias teria a oportunidade de estar na presença de Deus. A lição mais importante, amados, que Elias precisava aprender era de que Deus estava trabalhando em silêncio, continuava cuidando de perto da vida dele. Deus não havia se esquecido de Elias. Deus havia usado Obadias para cuidar de outros profetas também. Amado, no meio de tantas incertezas, no meio de tantas dificuldades, dependa do Senhor e creia, Deus não nos abandona. Elias precisava ter essa lição e entender isso. E Deus não nos abandona, e mais do que isso, Deus nos trata com suavidade. Verso 13 vai dizer que um murmúrio de brisa suave, então Deus ali estava. Os 3 elementos apresentados primeiro anunciavam a chegada iminente do Senhor. Elias percebe Deus apenas na brisa suave. Amados, essa
é uma característica maravilhosa do Deus a quem servimos. Deus nos trata com amor. Deus nos trata com suavidade. E sabe por que Deus faz isso? Porque Deus conhece a minha limitação e a sua. Deus conhece as nossas fraquezas. Deus conhece as nossas fragilidades. Deus se compadece de nós. Deus demonstra cuidado por cada um de nós. O salmista no Salmo 103, versos de 13 e 14, diz assim: como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem, pois ele sabe que do que somos formados. Lembra-se que somos pó. Deus tem compaixão de mim e de você como um pai tem compaixão de filho. Amados, a certeza de que Deus vai nos continuar cuidando de nós, a certeza de que Deus não nos abandonou vem da certeza de que Ele nos trata com suavidade e também de que Ele nos impulsiona para retomarmos o caminho. Olha o verso 15. Então o Senhor disse: volte pelo caminho e vá para o deserto de Damasco. Diante da presença de Deus, Deus agora vai pegar Elias e realinhar Elias diante da sua vontade. Elias devia seguir o seu ministério. Perceba, Elias havia chegado ali pedindo a morte, achando que era o seu fim. Agora Elias está na presença de Deus e ouve de Deus o seguinte: Elias, volte pelo caminho de onde você veio e tome o caminho de Damasco. Elias tinha novas diretrizes, novos objetivos. Estar na presença de Deus nos permite ajustar o foco, reorganizar os trajetos. Amados, Deus sempre nos impulsionará para continuarmos. Deus sempre nos impulsionará para avançarmos, pois não há passividade em Deus. Deus deseja nos recolocar e nos realinhar com o seu foco. Esse tempo de pandemia, ouça isso, tem sido um tempo onde Deus tem recolocado muitas coisas. E Deus tem nos permitido olhar de novo sobre o prisma, sobre a lente da vontade dele. Deus nos impulsiona. Ele não nos abandona e nos impulsiona. E é interessante que o caminho de Damasco, o caminho do deserto de Damasco agora vai ser a nova perspectiva, o novo momento na vida de Elias. Mas há um outro personagem bíblico que também teve a sua vida mudada no caminho de Damasco. Esse personagem era Saulo. Entender que Deus nos impulsiona para retomar, amados, significa não fugir dos caminhos de Damasco que Deus tem nos chamado. É no meio do caminho de Damasco que Deus deseja florescer a esperança no coração daqueles que dependem dele. Deixa eu perguntar isso a você nessa noite. Quais são os caminhos de Damasco? O caminho qual é? Melhor dizendo, o caminho de Damasco que Deus tem mandado você tomar e muitas das vezes você tem fugido. Não é possível viver a esperança sem depender integralmente do Senhor e sem seguir a ordem da sua voz. O Senhor não nos abandona porque Ele nos apresenta também soluções e novos horizontes. E aí no verso 16 e 17, Deus vai dar a solução do problema do pecado do povo e da perseguição de Elias para Elias. Vai dizer, olha, você vai e lá você vai ungir Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. Ungir Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder você como profeta. E ele deveria ungir também, no verso 15, Azael como rei da Síria. Se fugisse de Azael, Jeú mataria. Se fugisse de Jeú, Eliseu mataria. Deus traz solução e novos horizontes para Elias. O ministério de Elias não estava acabado. A vida de Elias não havia chegado ao fim. Elias sai dali com esperança, porque ele dependeu do Senhor. Ao ter o seu momento na presença de Deus, Elias sai com novas perspectivas. Agora a solução estava posta, havia um novo horizonte. Meu irmão, diante da presença do Senhor, quando dependemos dele, o Senhor nos coloca a solução. O Senhor nos coloca diante de novos horizontes. O Senhor abre e alarga a nossa visão. Aquilo que Elias não podia ver, Deus via, e agora ele revela a Elias como que Elias não era mais o único profeta vivo. Elias não estava sozinho.
Olha o verso 18. Elias reclama no verso 10 e no verso 14 que só ele havia sobrado. No verso 18, Deus fala para Elias assim: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Meu irmão, que coisa tremenda. Elias só podia olhar para o seu problema. Achava que era o fim. Agora Deus chama Elias e diz o seguinte: Elias, você não vê. Mas deixa eu dizer algo para você. Você não está sozinho. Não é só você que sobrou. Sobraram 7.000 fiéis. Eles não se dobraram. Eles não beijaram Baal. Então Elias, volta, tem solução, há possibilidade de começo. Amados, quando dependemos do Senhor, o Senhor nos traz solução e novos horizontes. Pois Deus vê aquilo que não víamos. Deus abre oportunidades. Deus abre direcionamento, entendimento, abre a nossa mente, nos dá a visão para enxergar a solução. Deus não nos abandona. E eu quero concluir nessa noite, amado, chamando você para perceber isso. Quando dependemos do Senhor, Ele não nos decepciona. Ele nos recoloca novamente na rota correta. Deus deseja nos colocar na rota correta novamente, sobre a ótica correta, sobre a lente correta. E esse realinhamento faz com que a esperança brote novamente no nosso coração. Deus, o Senhor Jesus, é a nossa esperança. Por isso, dependa do Senhor. Só Ele consegue enxergar aquilo que você não enxerga. Só Ele entende aquilo que eu e você não entendemos. Só Ele consegue recomeçar aonde achamos que é o fim. Por isso precisamos descansar. Por isso não podemos deixar o medo desanimar, nos dominar. Pois Deus traz esperança ao coração daqueles que dependem única e exclusivamente dele. Nessa noite, pode ser que você esteja desesperado, angustiado, amedrontado. E eu quero convidar você a se colocar em dependência diante do Senhor, em atitude de dependência, declarando: Senhor, eu preciso da sua ajuda. Preciso que o Senhor me recoloque na visão, me faça enxergar a direção que eu preciso tomar. Convide o Senhor, feche os seus olhos. Peça a Deus que sonde o seu coração, coloque os seus problemas, coloque as suas angústias. Sabe por quê, amados? Deus vem para nos salvar, Deus vem em nossa direção, assim como foi na direção de Elias. Deus não nos abandonou. Deus não nos abandonou no meio da pandemia. Deus não nos abandonou largados ao acaso. Deus não nos deixou sozinhos à deriva no meio do mar agitado. Deus continua cuidando de mim e de você.